sou intelectual. Estamos ao vivo, hein? Opa! O presidente tá meio pesado. Quebra tudo, Coringão. O presidente tá meio pesado. O presidente tá meio pesado. Aqui está a lua. Vamos para o vivo. O áudio tá bom? Muito bom. Tô gostando. Já tem uma pessoa ao vivo lá. Conseguiu compartilhar? Você tem a sua rádio esplanada simplesmente diferente. Quem ouve gosta. O sucesso do Ferrugem. Interessante. 11 horas 3 minutos, horário de Brasília. E hoje voltamos à nossa vidinha normal. Nós, pessoas normais, voltamos a encontrar os amigos para bater aquele papo. E hoje, como você já sabe, se não sabe, vai ficar sabendo agora, começa novamente em 2024 o Fala Comerciário. O presidente Austin está aqui, já preparou a embocadura. Tá aberto o microfone, senhores. Fica à vontade aí. Vocábulo, né? Embocadura. Então aqui vamos bater um papo, eu, o Caleb e o presidente, para saber o que rola, o que está acontecendo no mundo dos comerciários. Bom dia, gente. Como estão vocês? Bom dia, Dilson. Bom dia, ouvintes da Rádio Esplanada e os nossos seguidores no Facebook da Rádio Esplanada, que estamos ao vivo também. Quer acompanhar o bate-papo? Voltamos nesse ano de 2024. O ano de 2023 foi um ano difícil para a rádio, né? Nós tivemos que improvisar o Fala Comerciários, mas era um negócio que não estava bacana, né? Tivemos que ter uma interrupção, não por parte do presidente, né? Mas por parte da direção da rádio. Achou melhor, que estava ficando um negócio feio e não dava para a gente fazer do jeito que a gente estava fazendo, improvisado. Então hoje não, nós estamos reinaugurando o Fala Comerciários aqui nos estúdios da Rádio Esplanada, né? É o primeiro programa ao vivo deste ano. Então a parceria nunca foi desfeita, ela continua. Esse horário é cedido para o Sindicato dos Comerciários Santos e Região, né? É um horário dele, né? Das 11 ao meio-dia, toda quarta-feira. Esse é o programa do Washington, terça-feira, perdão, é o programa do sindicato. Então, Washington, seja muito bem-vindo aos estúdios da Rádio Esplanada. Muito bom dia. Bom dia, Caleb, meu amigo, Adilson, o cara que faz tudo funcionar. É o homem que... Se der um piriri, parou tudo. Para tudo. É o Adilson que comanda Você ninguém. tomou Epoclé e você em frente. Aos nossos associados, aos nossos amigos, aqueles que acompanham ao vivo a essa programação, toda a programação da Rádio Esplanada, e aqueles também que acompanham via YouTube, Facebook, as nossas conversas, né? Na verdade, não existe palestrante, não existe, somos faladores, né? É isso aí. E ainda bem que Deus nos permitiu e nos produziu, vamos dizer assim, sensatos. 2 orelhas com 2 ouvidos para ouvir mais e só uma boca para falar menos, né? Então veja só como a obra de Deus É perfeita, não é verdade? E eu sempre digo, tudo que a gente não consegue explicar é Deus. É Deus. É Deus, entendeu? Não tem explicação, é Deus. Então assim, quero aqui mais uma vez agradecer pelo retorno da nossa programação. A gente sabe que as coisas não é fácil, né? É uma rádio autônoma, uma rádio guerreira, na qual você faz de tudo para que ela continue no ar. Mas a gente brigou aqui, viu, gente? Nós brigamos, tá? Ó, vamos fazer as pazes agora aqui. Pronto. Desfazer Fizemos as o pazes biquinho. aqui, porque assim, a gente quer falar para os nossos trabalhadores, associados ou não, e vivemos uma semana intensa aí, viu, o Caleb? Tem muita coisa, né? De final de meio de mês para final de mês. Não Muita foi fácil. coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu. E o mundo sindical, ele não para. Ele muda a cada dia é igual à justiça, né? O que é certo hoje, amanhã não é mais, e assim vai mudando devido à legislação. E o mundo sindical não muda. Ele é muito, como eu quero dizer, ele é muito empolgante exatamente por isso, porque primeiro você defende um pensamento, uma ideologia, e de repente você já tem que mudar e você já tem que construir uma nova performance de defesa do trabalhador. E acho que é isso que é legal, né? As mudanças, a gente está aí para isso.
fomos eleitos para isso, não importa se goste ou não, fomos eleitos legalmente, e aí estamos aí para trabalhar para a categoria, seja ele associado ou não, goste ou não do sindicato, nós temos 100 anos de história. E o sindicato está aí para defender e falar por você, trabalhador, para representar o trabalhador do comércio da Baixada Santista de Santo São Vicente, Praia Grande, Guarujá e adjacentes. Então, WhatsApp liberado, 13 996840422, mande sua pergunta, tire sua dúvida, por quê? Nosso último programa ao vivo, que inclusive quem visita as nossas redes sociais vai ver lá no Facebook, no YouTube da rádio, mas ele nem aparece a imagem. Não aparece, mas se você clicar nele lá, você vai ver o programa, ele está lá, mas não aparece. Então, foi o ano passado, de lá para cá, já tivemos Natal, Ano Novo, Réveillon, estamos quase chegando no Carnaval, então muitas coisas aconteceram e o presidente hoje vai colocar você, comerciário, você associado, ao par de tudo o que aconteceu nesse período. Sim, Calemes, na verdade o mais importante é que, enfim, chegamos às atrativas negociais finalizadas, na maioria das suas composições de categoria. Uma ou outra aí, uma categoria ou outra ainda está empacada, porque já falei várias vezes aqui, algumas categorias já são negociadas a nível estado, né? E tem patrão que aceita, tem patrão que não aceita, tem algumas que está sem negociação há um bom tempo, inclusive teremos que entrar no litígio judiciário para fazer com que valha a correção salarial desse trabalhador, porque senão o patrão quer dar o aumento que ele quiser e ele acha que está muito bem. Mas o principal, que é o setor varejista, concessionário, foi finalizado. Alguns com 5,5% de aumento, que foi o caso de supermercados em 5 cidades da Baixada Santista, que é Bertioga, Cubatão, Praia Grande, Mongaguá e Itanhaém. E 3 cidades tiveram 5% de aumento mais uma bona, que é Santos, Guarujá e São Vicente. Concessionários de veículos, nós tivemos uma reposição salarial com ganho real de 1% também, que é todas as concessionárias de bandeira. Trabalhadores e açougues também tivemos a reposição salarial de 1% acima da inflação. Inclusive, galera, esses dias, assim, é engraçado, porque nunca vai ser unânime, né? Porque as pessoas têm que entender o que representa valores e o que representa percentual. Os índices negociados, eles não são inventados, são índices oficiais do governo. Tudo bem que a gente sabe que o índice oficial e os preços nas gôndolas, nas lojas, nos supermercados, em qualquer local, ele não reflete aquele índice oficial. Mas a gente sabe que tem um sistema, né, de fazer esse cálculo, que é o governo que faz via INPC, que é sobre o consumidor, o preço ao consumidor, e o IPCA, que é amplo. Normalmente o governo usa esse IPCA como índice oficial, inclusive para correções judiciais, e depois, quando sai a ação, corre pela Selic. Então, assim, o sindicato não inventa nada. Inclusive, eu acho engraçado que eu coloquei lá na nossa página um quiz, pedindo para que os trabalhadores, associados ou não, ou os frequentadores de página, respondessem um quiz na questão qual foi o ano que teve o maior aumento salarial. Eu coloquei lá 2021, na qual o índice foi 10,78, coloquei 2022, que foi 7,19, e coloquei agora 2023, que o aumento, a reposição esteve entre 5% a 5,51% de reposição salarial. Sabe quantas respostas eu tive? Era isso que eu ia perguntar, porque eu fiquei curioso. Quantas respostas você teve? 0. Mas como assim? Porque assim, uma coisa é responder, outra coisa é curtir. Né? É verdade. Curtida deve ter tido bastante. Porque, mas resposta mesmo. E aí, quando você coloca lá que conseguimos fechar o aumento salarial, uns agradecem, parabeniza, fica aliviado porque tem a sua recomposição salarial, e outros falam as asneiras, né? Que aí inclusive teve uma resposta lá que para ter 5% de aumento não precisa de sindicato. Mas eu falei para ela que ela, com certeza, o único aumento que ela teve foi esse oriundo da negociação salarial. E se não fosse sindicato, também não teria nada. Inclusive, essa pessoa colocou lá, a gente tem que falar, porque estamos na página, estamos nas redes sociais, então estamos abertos a receber críticas,
elogios, isso faz parte. Eu acho que essa é a melhor comunicação. Só que assim, do outro lado todo mundo é grandão, né? Todo mundo é valente, todo mundo... E assim, basta um X do lado errado para trazer um monte de cordeirinho ao seu lado. E tentou comparar o nosso aumento ao aumento do salário mínimo, que é uma política totalmente diferente, que aliás retornou nesse ano, e ela comentou que o salário mínimo teve 6,97. Falei, não tem problema, vai lá, fala com o seu patrão e fala que a partir de agora você quer receber um salário mínimo. Né? O salário mínimo é 1.412 e hoje o piso mínimo nosso, piso, R$2.000 reais. Então assim, vai lá, fala com o seu patrão que você só quer diminuir R$600 o seu salário para você ter um índice percentual de 6,7. Inclusive eu falei para ela, falou, vamos falar de justiça? Quem ganha acima do salário mínimo ganhou 3,71. Não ganhou 6,7. Então é uma política de valorização do salário mínimo. Quer dizer, é uma política para grande massa da população que recebe entre 1 a 2 salários mínimos. Quem recebe um salário mínimo teve uma reposição melhor. Quem recebe de 1,5 a 2 teve só 3,71. Então assim, se a gente for falar em justiça, o que é justo? Né? O que é justo? Para cada um é justo. Como eu falei, nós fechamos o acordo, não que foi satisfatório, mas foi o ideal e foi o possível. Poderíamos protelar. Só que lá do outro lado, a gente tem a cobrança do trabalhador, que a gente, graças a Deus, via rede social, coloca ele a par todo dia, desde que ele olhe, que ele acompanhe, mas ele não acompanha, então ele prefere criticar. Quando você fala algo negativo, ela tem uma propagação muito maior do que o algo positivo. Um exemplo agora, nós estamos fazendo distribuições dos associados que fizeram o cadastramento dentro do prazo, porque incrível que pareça, as pessoas também perdem o prazo, né? E depois... O brasileiro deixa tudo para a última hora, né? Acho que agora mudou, depois da última hora. Então. Depois da última hora, porque você faz um planejamento de compra, né? Tem que fazer cotação, tem que procurar o melhor preço, tem que procurar o melhor produto, e depois que você finaliza o prazo, que não é pequeno, que é desde outubro que a gente abre, de outubro a janeiro, é um bom prazo. Quer dizer, outubro já estava aberto. Encerra-se quando? Já encerrou dia 15 de janeiro. 15 de janeiro. A gente tinha uma prospecção de encerrar para o dia 31, mas a demanda foi grande. Preferimos encerrar 15 dias antes. Inclusive recebemos, mas estava lá que era... Tipo assim, quando é meu favor eu uso. Não, mas lá estava até o dia 31, então. Mas você ia esperar o dia 31 para fazer? Então, quer dizer, brasileiro, ser humano, é assim mesmo. Mas em relação às negociações, estamos satisfeitos, conseguimos fechar dentro do ano, não vendemos o trabalhador, viu trabalhador? Não vendemos vocês, tivemos ganho real, tá? Nós não fechamos abaixo da inflação e nem dentro do índice da inflação. Foi 0,5%, 0,49 exatamente, acima da inflação, que é um percentual muito maior em relação a 2021, que foi 10,78. Então vou explicar aqueles que não responderam ou não souberam responder. 2021 e 2022 nós só tivemos reposição salarial. Porque a inflação, teoricamente, comeu, as negociações oriundas do sindicato, devolveu. 2023, devolveu o que a inflação comeu e mais, vamos chamar aí um pichulé a mais. Que percentualmente tem um valor muito significativo, que é 0,5%. Vocês sabem que se o PIB brasileiro cresce 0,5%, é um monstro de dinheiro. Sim. E 0,5% num piso baixo não vai dar diferença. Mas você aumentou o seu poder de compra com 0,5% e teve aqueles que ainda teve um abono que deu muito mais de 1% na composição do abono. Aí as pessoas falavam assim, mas eu que ganho o salário acima do piso, eu vou ganhar esse abono? Não. O abono era a forma de pagamento. Para quem ganhava acima do piso, a empresa tinha que corrigir o salário dentro do percentual e pagar como as diferenças a título de abono. Então assim, a gente acha engraçado, Caleb, que normalmente os empresários, principalmente os pequenos, eles ficam muito à mercê dos contadores. Então os contadores hoje são os reis. Eles são contadores, eles são advogados, eles são conselheiros empresariais, talvez conselheiro sexual, não sei, né? Porque eles usam o contador para tudo.
Porque quando a gente vai para a justiça, a primeira coisa que ele culpa é o contador. Eu não entendi isso até hoje. É o culpado é o contador. Tá? E agora o contador é defensor do trabalhador. Ele incita ele incita o trabalhador. Não vou dizer o contador, vou falar o escritório de contabilidade incita o trabalhador a vir no sindicato, depois de um aumento real, a entregar uma carta de oposição dizendo que o sindicato vai levar dinheiro dele. Só que ele não fala que o sindicato também, em outubro, lhe deu o direito de receber 2 dias a mais de salário. Esse ele não viu. E que muito patrão não pagou. E se não pagou, procura o sindicato. A multa hoje é só R$500. Então é muito maior do que os 2 dias de salário para o trabalhador. Até hoje eu não consegui entender por que o trabalhador, de um modo geral, quando nós estamos falando especificamente dos comerciários, corre no contador, mas não corre no sindicato. Não corre. E aí, vamos dizer assim, o trabalhador em si ele só corre no sindicato quando a água bateu nos Países Baixos, né? Aí ele lembra do sindicato. Aí, e o sindicato não pode, porque a gente é ser humano, a gente pode errar, como todo mundo. Então basta, tipo, você falou, é lei, mas quando é a favor dele. Sim. Só você ter uma ideia, nas convenções coletivas, hoje, mais do que ainda, legalmente autorizado pelo STF, o STF diz que a gente tem que fazer uma assembleia e lá que o trabalhador se opõe. Nós não achamos justo, porque sabe que o comércio ele é muito dinâmico e você vai fazer uma assembleia e vai gato pingado e você vai colocar uma aprovação que depois as pessoas vão dizer mais mal do sindicato, entendeu? Então nós achamos justo que o trabalhador ele leve a carta no sindicato e diga ele mesmo, não quero que o sindicato me defenda. Claro. Quando ele fala que ele não aceita o desconto, ele está dizendo não para tudo. Não para tudo. Não para tudo. Tanto é, Adilson e Caleb, 98% das ações trabalhistas na Justiça do Trabalho, oriundo do comércio, não é promovido pelo sindicato, pelos advogados do sindicato. Sim. Porque eles preferem ir aí procurar os profissionais aí fora, que eles entendem que o profissional aí fora vai conseguir mais, o profissional aí fora vai conseguir o que o sindicato não tem vínculo com o sindicato é vendido, aquelas coisas todas. Então, assim, cada um com seu pensamento, né? A gente também, realmente, a gente não tem poder de execução, mas a gente pode dar um belo de uma ajuda para os trabalhadores oriundos do sindicato. Outra coisa que eu gosto de explicar, que o trabalhador não sabe, mas não é o nosso papel, mas eu vou falar aqui porque a gente já está em uma bela conexão, um belo acompanhamento da nossa audiência. Como eu já falei, tem 3 tipos de empresa. Tem a empresa limitada, que ela paga um piso de R$2.000. Tem uma empresa de pequeno porte, que tem a sua classificação de arrecadação, que está quase 2.000, é 1.900 alguma coisa. E a maioria são as micros e pequenas empresas, na qual tem uma cláusula patronal, que o patrão que recolher a sua contribuição para o sindicato patronal, ele assina um certificado chamado REPIS, e esse REPIS lhe dá direito, dentro da sua arrecadação, que é até 3.600.000, hoje quem arrecadar 3.600.000 é trilionário, entendeu? Ele pode praticar o salário de REPIS. Esse salário de REPIS de 2.000, ele vai dar 1.700 e alguma coisinha agora que eu posso depois entrar e passar direito. Mas dá quase R$300 a menos do salário do trabalhador das grandes empresas. A menor. A menor. E o trabalhador, ele não é segunda classe. Ele não existe trabalhador de segunda classe. Sim. Ele simplesmente trabalha numa empresa de menor porte, de menor recurso, que normalmente não oferece nada, mal e mal ao vale transporte. Às vezes faz o trabalhador assinar um documento dizendo que não precisa de vale transporte para não pagá-lo. E o trabalhador se sucumbe a essa informação, a esse detalhe, e depois procura o sindicato dizendo que não fez nada, e você vai lá ver e tem a assinatura dele. Aí é desmascarado. Então, trabalhador, você que entregou carta de oposição, o teu patrão paga R$300 a menos, porque ele paga uma taxa lá para o sindicato patronal, para que você receba menor. E depois, motivado pelo contador, ele ainda manda você entregar uma carta para você não contribuir com R$60. Aí o que você perde? Dentista, kit escolar, kit bebê, desconto em farmácia. Eu pego aqui o desconto em farmácia e o dentista. Se você for em qualquer pela porco hoje aí, no mínimo é R$150 para o cara mandar tu abrir a boca. No mínimo, abrir tua boca. Tá? E se você pegar R$150 e dividir pelo piso menor,
já dá, quanto que vai dar? Mais de 10%, mais de 15%, dependendo do piso, o valor de uma consulta. Desconto em farmácia. O cara que for lá que o remédio custar R$100, vai sair R$65. Ele economiza 35 de uma única vez. E se for só ele? Se ele for casado e tiver filho, é para todos. Durante 12 meses, se você calcular, dá mais do que o aumento. Só que ele não faz essa conta, porque as pessoas são imediatistas. E aí depois da decisão do STF, que colocou na mídia que sindicato voltou com a contribuição sindical obrigatória, que é mentira, não é sindical obrigatória, é assistencial, com direito à oposição. Aí agora todo mundo é defensor do trabalhador. Só que dia 25 de dezembro eles trabalharam, não pode. Dia 1º de janeiro eles trabalharam, não pode. Sabe quantos denunciaram disso? 5. Eu não ia falar nenhum. 5. Sim. 5 denunciaram. Fizemos assembleia em 2 empresas, porque elas diziam que o trabalhador queria trabalhar no dia 25. Olha isso. Não, o trabalhador pediu para ir trabalhar, eu quero trabalhar. Exigia trabalhar dia 25 e dia 1º de janeiro. Fizemos assembleia. Sabe o que deu? Não. Então, assim, eles querem fazer que o trabalhador trabalhe 365 dias, todos os dias. Para você aí, tá, então daqui a pouco você manda. Outro grande detalhe... Tô falando as imagens, não o zap. As mensagens não, que tá chegando? mensagem não. Inclusive, recentemente, teve duas decisões que é favoráveis ao trabalhador, que na negociação o patrão queria que a gente colocasse como para mudar, para facilitar. Por exemplo, na nossa convenção é estabelecido 2 domingos trabalhados, 1 folga. Certo. E aí veio uma lei que define que a mulher tem que trabalhar um dia sim, um dia não. Certo. E aí ele queria que o sindicato colocasse na negociação inverso. Olha, particularmente, mais de 64% do trabalhador no comércio é mulher. Tá? Primeiro pelo salário. Sim. Segundo pela condição, porque a mulher normalmente ou ela é mãe solo, ou ela, né? Então assim, é um complemento de renda, mas ninguém quer pagar um salário decente. Não. Inclusive na hora da negociação, o grande entrave do patrão era que o salário estava passando de R$2.000. Ele achava um absurdo. Que isso? Mas R$2.000. Eu falei para ele que ia dar R$2.000 do meu bolso. Líquido, porque o trabalhador não recebe líquido. Não. Então eu falei, e quero que você viver 1 mês. Só que ele não vive, ele ganha dinheiro aqui no Brasil e vai curtir em Londres, Estados Unidos, é isso que ele gosta. Então assim, o trabalhador, no período após o fechamento da negociação, como diz a lei, abrimos um prazo de 15 dias para o trabalhador entregar a carta de oposição. Tinha trabalhador que queria até bater nos nossos funcionários. Mas assim, eu vou explicar para aquele que realmente fez. O ano que vem a gente vai ter segurança e o segurança ele vai estar liberado para agir para aquele que quer atentar contra a integridade dos nossos funcionários, porque aqui são todos trabalhadores como eles. Ninguém tem direito de colocar a mão em ninguém. Ninguém tem direito de colocar a mão de ninguém. Tá? Vem aqui, um pianinho, entrega a sua cartinha, pega o seu chapeuzinho, que nem diz o Raul Gil, e saia de mansinho. Acabou. Acabou. Né? Acabou. E assim, nós não temos cláusulas punitivas. Caleb e Adilson mais uma vez. No passado, nós tínhamos uma cláusula aí dizendo que o trabalhador que não contribuísse com o sindicato não tinha direito ao dia do comerciário. Sim. Está errado. O dia do comerciário é uma conquista. Eu não posso atrelar a nada. É verdade. Porque se eu faço atrelação, vamos fazer uma conta besta. O empregador pequeno que tem 100 funcionários, hoje ele teria que pagar R$180 para esses trabalhadores. Sim. Multiplicado por 100, R$18.000. Eu, patrão, vou lá e falo, vocês vão lá e levam a carta para o sindicato dizendo que não quer contribuir. Sim. E eu, patrão, não te pago R$18.000. Olha que lindo. Olha que negócio, né? Então eu aboli, o direito é deles, é uma conquista histórica de muito tempo. Então o sindicato dos empregados não fazem cláusula punitiva ao trabalhador. Sim. As cláusulas são sempre benéficas, acima da lei. Hora extra 65, a lei diz que é 50. Feriado 100%, não tem folga. Por quê? Ou você folga ou você ganha. Uma vez que você trabalha praticamente 2 domingos sim ou não, você já tem a folga fixa. Certo. Se você folgar no feriado, você não ganha nada. Não ganha nada. Né? Então, já que você tem que trabalhar, porque já que você se propôs a ser empregado, você tem que trabalhar. Então, além de você trabalhar,
você tem que ser remunerado em 100%, porque a folga não compensa. Não compensa. Você vai continuar cansado, estressado, vai ficar com mais raiva que você folgou e tem que voltar a trabalhar. Assim é as folgas de domingo, né? Quando dá aquela musiquinha é fantástico, dá uma tristeza. Dá uma tristeza danada. Porque sabe que vai começar tudo de novo. Nossa. Mas o grande ponto aí do Sindicato dos Comerciários é que infelizmente hoje se faz uma promoção muito grande negativa, né? A gente não tem ideologia partidária, tanto é que hoje o nosso líder, maior representante, que é o Luiz Carlos Mota, deputado federal, ele é o deputado conceituado do PL. Sim. Inclusive foi o relator do orçamento geral agora. Certo. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aí vai entregar a cartinha, a menina manda fazer o L, sabe? É cada coisa ridícula. Coisa de brasileiro. Partido governa o Brasil. É. Sindicato administra o sindicato. Lá depois eu saio, vem outro administrador e assim vai indo. assim E só todo vai trabalhador pode ser presidente do sindicato. Claro. Vai lá administrar. São 45 funcionários, tá? E mais as negociações. Vai lá, coloca lá a cara pra Senta bater. lá um pouquinho e quer ver que é bom para tosse. Então, Coloca a cara pra bater se lá. todo mundo desistir do seu propósito, você desistir de trabalhar com rádio, Isso, ele decidir, quer dizer, Aí o país para tudo, né? Então, assim, é uma pena, né? Falar nisso, Deixa eu mandar só um abraço aqui pro Reginaldo Peixoto e o Flávio Santos. Flávio Santos está te parabenizando aqui, ó, 5%. Tá mandando os parabéns para você, o Flávio Santos. Agora 11 horas mais 26 minutos, mande sua mensagem, WhatsApp 13 996840422 e também estamos ao vivo pelo Facebook e também pela rádio Esplanada de São Vicente pro mundo. deixa eu mandar um abraço aqui para um trabalhador, ele disse que aí não era associado ainda. Porque assim, ô Caleb e Adilson, quem responde as mensagens, na maioria, é o Washington, viu? Não tem robô não. É o presidente que responde. É o presidente que responde, eu tenho questão. Se for patada, também foi o Washington, não entendeu, tá? E já que a gente também... Bate a Lisa. A gente é normal com todo mundo. já. Tá? Ninguém gosta de ser humilhado, Bate seja a onde for. Lisa. A gente veste a camisa. Precisou. Se você está na sua empresa e alguém vai lhe maltratar e falar mal da empresa, você vai defender a empresa porque você veste a camisa. E o sindicalismo no mundo. Mandar um grande abraço para o meu amigo aqui, Matheus, vou te cobrar, hein? Matheus Brandelic da Silva. Ele sempre perguntava, vai ter rádio amanhã? Ele é lá de Manguaguá. E eu falei pra ele, Matheus, inclusive ele falou que era aniversário dele, se eu não me engano aqui, Matheus. Opa, vai ter bola aí, Matheus. Você me manda mensagem, não passou. E eu fiquei de dar um brinde pra ele, vou te dar um boné do sindicato, um boné da hora, não deu tempo de trazer. Se for mas eu quero que ele vá tomar café lá no então sindicato. faz o seguinte, se for aniversário dele mesmo, é hoje o aniversário? Não, já foi, já passou. Então Já passou. não vai ganhar. Ia ganhar o presente da Outro, pra você ver, ó, ontem, cadê aqui? Deixa eu ver aqui, pra você ver como eu que Mas, respondo. Matheus, se você estiver ouvindo, acompanhando o programa, manda uma mensagem no WhatsApp da rádio e você vai ganhar um brinde também da Rádio Esplanada. Vamos aqui, ó, ontem, nossa associada Renata. Renata! Qual que é o horário que tá aqui, o Adilson? Lá no final. Ó, agora, meia-noite e 12. Meia-noite e 12. 0012. A Renata mandou uma mensagem via message e perguntando para retirada do kit escolar. Sim. Né? E As aulas começam isso, agora. e aí eu a respondi, só achei estranho porque falei, olha Renata, se você fez o pedido, você informou qual lugar que você retiraria e você deve ter recebido a informação que já estava apto. Mas eu percebi por que ela pegou, porque nós fizemos um post de quem já estava retirando e colocando para chamar, porque a gente já comprou, já fez a despesa, e se aquela pessoa não for retirar, a gente precisa, tem gente na fila de espera, porque nós não compramos mais materiais, então a gente precisa entregar. Então, até quando que é o prazo, presidente? Não, eu falei para ela o mais rápido possível, porque assim, não dá Você para não dá para ficar 3 meses, né? 3 meses, né? As aulas começam teve uma vez uma associada que ela se filiou em 2022 e ela queria receber o kit de 2021. Brasileiro sendo brasileiro. Mandar um abraço aqui também para a Aline, também perguntando da retirada do kit escolar, nesse caso dela é na Praia Grande. Aqui também, parabenizar e agradecer a Bianca por tirar algumas dúvidas. Algumas dúvidas, eu passei meu WhatsApp aqui para ela
não tem problema nenhum. Essas pessoas te chamam no seu pessoal ou Não, da é empresa, empresarial? não, assim, eles entram no Messenger da página. Só que do eu sindicato. dou meu número pessoal. Tá. Porque se eu precisar atender o trabalhador na madrugada, for um acidente de trabalho, eu tenho que mandar um diretor. Então, assim, eu gosto de estar ali no dia a dia e fazer com que o trabalhador entenda que nós estamos lá para eles, Por então, ele, por né? ele. Por Então, ele. a gente não né, tem um outro rapaz aqui, o Eric, também a última pergunta, você viu, a última conversa com ele aqui foi em 2014, porque nós temos uma... 2014, 10 anos atrás? Dia 14 de janeiro, perdão. Nós temos a gente fala colônia de férias ou centro de lazer aqui na Praia Grande. E aqui é muito legal, cara, porque é o seguinte, pode ir o trabalhador não associado e pode ir o trabalhador associado. O trabalhador associado, ele paga R$60 para ele curtir piscina, o centro de lazer todo, só nos hospeda. É o dia. Isso, e ainda está com direito ao almoço. Puta no almoço. Aí. Então, esses dias nós colocamos mais uma vez para motivar, porque não é porque está aqui na região que o negócio é ruim. Para eles conhecerem. E é legal que a gente teve feedback de associados que lá estiveram e recomendaram, dizendo que é muito bom e gostando. Bacana. E a gente também tem nossa colônia que é em Avaré. Avisa lá para receber a rádio lá, que a rádio vai fazer uma cobertura, ela vai mostrar o... Inclusive, ambiente lá. nós temos em Avaré. Avaré é longe, né? Eu falo, trabalhador não tira férias, trabalhador só não vai para o trabalho, mas reserva uma graninha e a gente se encontra lá em Avaré numa hospedagem lá muito legal, com um parque aquático. Inclusive lá está ficando pronto um hotel para 165 quartos, mais os chalés e bangalôs que já estão. E a gente vai começar a fazer campanha. E a bagatela de quanto paga? Então, vai depender, né? Casal hospedagem, acho que é 286, né? Isso é diária? É a diária, mas é casal com almoço, café da manhã, quer dizer, pacote completo. Não é aquele que tu só toma café e vai comer vai comer na rua. Não, é completo. Certo. Inclusive a gente vai começar a fazer campanhas. A preocupação é que a gente faz as campanhas, às vezes as pessoas não acreditam, né? E aqueles que vão uma vez, querem ir todas as vezes. Por exemplo, a gente faz... gosta, quer voltar. A gente faz evento do Dia da Mulher em março. A gente faz evento do dia 1º de maio. A gente faz evento do Dia do Comerciário. Ou seja, é uma puta de uma festa com comida, bebida e show. A única coisa que a gente cobra do cara é o ônibus, porque o ônibus tem custo para ir para lá. Né? E hoje, para você ter ideia, o último custo de um ônibus deu R$5.400 para ir para lá. Não é barato não. Então assim, não é barato. Mas para você ir só com a condução, para curtir um dia de lazer, muitos frequentam, muitos já foram, né? Inclusive nós pedimos uma abertura maior para o presidente Mota, para que possamos fazer caravana para levar os trabalhadores lá, e ele nos informou que assim que tiver apto para receber o público de grande demanda, a gente vai começar a fazer caravanas de final de semana. Que bacana. Sai na sexta-noite e retorna no domingo à noite. Coraçãozinhos aparecendo aqui, ó. A pessoa tá gostando, a galera tá curtindo. E hoje, ainda excepcionalmente, como é o nosso primeiro programa de 2024 no novo estúdio, ainda estamos fazendo via celular o Facebook da rádio, mas a tendência é ir melhorando e ir mudando nosso meio de interagir com o ouvinte e com o público da internet. 11h35, WhatsApp liberado, 13 996840422. Mande sua mensagem para o presidente Washington, que toda terça-feira, das 11 ao meio-dia, fala a você, comerciário de Santos e região. Manda lá, presidente. Caleb, agora está saindo uma portaria aí do Ministério do Trabalho, que ela saiu em outubro, final do ano passado, deu um grande estardalhaço aí no mundo do trabalho, porque fala-se da liberalidade dos trabalhos nos feriados. A mídia tentou confundir como domingos e feriados. Os domingos já estão apaciguados, né? Na verdade, a lei municipal determina se abre ou não, abre ou não. Depende do município, então. Isso, depende do município. Tem que ter uma lei que autoriza a abertura. E o trabalho, que é
a ida do trabalhador para esse local de comércio, ela tem que estar em convenção coletiva. Ou seja, a nossa convenção coletiva ela tem prazo de validade até dia 30 de setembro. Então vocês empresários fiquem atentos. Se o sindicato patronal colocar em empecilho, vocês não vão poder trabalhar os feriados posteriores, uma vez que não vai haver acordo coletivo. Tá? Então, fique atento, cobre o seu sindicato, porque a negociação ela é coletiva. Ele acha que ele está negociando só para o supermercado dele, ele está negociando só para a trupe dele, ele está negociando só para os grandes que vão na assembleia dele, porque na assembleia dele não tem empresa pequena. Na hora de defender, ele diz que defende o pequeno, mas para a assembleia só tem os grandes. Só gigantes. São gigantes que não cumprem a maioria das vezes a legislação. Nós temos muitas ações, inclusive estão pagando aí uma ação indenizatória, não é muita coisa, mas é dinheiro do trabalhador, está em torno de R$350, que é de um grande supermercado, não vou falar aqui porque a gente não precisa denegrir, e normalmente os supermercados são os que menos cumprem a legislação. E eles são os que mais ganham, né? Eles falam que não porque dizem que o ticket médio é baixo. Sim. Né? Mas se fosse ruim, ele ia ser, lógico. ele ia ser trabalhador, não é empregador. Morre ninguém, né? Ele vai dizer que sempre está ruim, entendeu? Nunca vai estar bom, porque se estiver bom, inclusive, quando o próprio o representante patronal vai dar entrevista na tribuna, ele sempre diz que a perspectiva é 5%, 6%, 2%. E na hora da negociação ele vem com o mapa do inferno negativo, e tudo é ruim, entendeu? Mas a gente sabe que é dele, né? É da cultura dele. Não tem uma nacionalidade brasileira, então é uma nacionalidade que gosta de chorar muito. Também não vou falar aqui porque é particular de cada um, né? Mas ele negocia propriamente para si próprio. Ele é um negociador micro e depois ele pensa no macro. E nós, o sindicato, pensamos no macro. Ou seja, nós temos que atender a maioria, não a minoria. Então fizemos várias propostas para ele, só para vocês terem uma ideia. Mamães e papais de filhos neurodivergentes, tá? Síndrome de Down, autistas. Nós conseguimos incluir na convenção dos supermercados que atende as 5 cidades, que não é Santos, São Vicente e Guarujá, que toda mãe que tiver filho neurodivergente, que tiver laudo comprobatório, ela vai ter direito a um dia para acompanhar o seu filho ou a sua filha nas clínicas e nas consultas, sem prejuízo no seu salário. A gente vem acompanhando aí o mundo do trabalho e a justiça normalmente atende o servidor público. Inclusive saiu uma recentemente, essa foi a lei. Ela é funcionária da Caixa Econômica e a justiça deu que ela pode trabalhar meio período naqueles dias de tratamento, de terapia para acompanhar. Isso é muito importante para a mãe, importante para o pai, porque você sabe que a criança neurodivergente, ele é muito inteligente. Isso incentiva a ele é muito inteligente. Então a gente fala assim, eles são especiais, porque eles são inteligentes. E a inteligência dele não interfere na rotina. Na verdade, vamos dizer assim, eles estão fora do tempo, Sim. Eles estão acima do tempo. Acima do tempo. Né? Tanto é que se você pegar uma criança autista, ele quer ver vídeo em inglês, Sim. Ele quer ver tudo diferente. Tudo diferente. Mas o simples, que é pegar o garfo e pôr comida na boca, Não ele não consegue. Entendeu? E aí é feita Excelente. essa socialização, escola, família e criança. E é muito importante, é uma questão social, eu acredito até mais importante do que a questão ambiental no local do trabalho. Vem dentro de importância na segurança do trabalho, que é uma coisa muito importante também, que a maioria das empresas e trabalhadores que participam do sistema de CIPA mal sabem a responsabilidade. Eles se elegem para a CIPA e depois eles querem carimbar lá a carta pedindo dispensa da CIPA. Eu falo, eu não tenho por que carimbar porque eu não tenho nada a ver com CIPA. Você, quando foi candidato, você veio perguntar para mim o que era ser cipeiro. Agora você quer ser mandado embora, tem a chamada de estabilidade e quer que o sindicato vá lá e valide o teu pedido. Vai lá e pede demissão. Desculpa, o sindicato não está para facilitar a demissão. A gente está lá para garantir emprego. Agora, tudo que você fez de vontade própria,
você assume. Assuma. Então as empresas querem, porque pela legislação basta a carta, viu, Caleb e Adilson? Basta o trabalhar fazer a carta, abrindo mão do seu... Apresentar, Abrindo mão... Não, mas eles querem o carimbo de sindicato. Né? Agora o sindicato para dizer que o sindicato autorizou ou até incentivou. Popularmente, não é minha, né? É tipo o Capitão Nascimento. Isso não é minha mais, né? Se vira lá com o sindicato. E muita gente procura o sindicato para essas coisas aí. Sempre o eu, o meu, e nunca coletivamente. E nossa principal missão é coletiva. Se não atender uma demanda coletiva, os problemas pessoais, você tem que procurar o nosso advogado particular e entrar com a ação. Agora não dá para fazer uma ação coletiva que o problema é seu, Caleb, e colocar todos, né, no mesmo avala. Inclusive, a gente sempre fala da questão do assédio, que aí sim ele é coletivo e individual, mas você tem que trazer provas. A gente infelizmente teve notícias aí de trabalhadores sendo agredidos no local de trabalho, mas você não tem prova, ninguém quer ser testemunha, aí fica difícil, e aí não dá para o sindicato ser bidu e chegar na justiça e simplesmente acusar. É assim a lei, se você não tem prova, você não consegue nada na justiça. Assim é a justiça, bem cega, crua e às vezes mais cega do que cega. Mais cega do que nunca. Vamos que vamos. Adilson, alguma pergunta por aí? Não sei, acho que você está sem o sem retorno, né? O nosso grande problema eu estava falando com o Caleb aqui, que assim, a oportunidade de estar no programa, no horário, é muito legal, mas você sabe que você está pegando o intervalo de ante-almoço ou almoço. Almoço, então assim, está almoçando agora, o trabalhador. Então, por isso que a gente fala que fica nas redes sociais, fica na rede social da rádio, fica na rede social do sindicato, né? Tem a nossa página, tem todos os contatos, tem como ser associado, baixa o app, não precisa... eu quero baixar o app, você já virei associado? Não. Para virar associado, você tem que clicar lá no Associa-se e se cadastrar com todas as informações necessárias, inclusive com foto e documento. Baixar o aplicativo é como qualquer outro aplicativo. Tem dúvida? Vai lá e consulta. Tem dúvida na consulta? Liga para o sindicato, se identifica que nós vamos orientar. Inclusive, pensei hoje aqui, em relação a essa semana, e já vou falando, né, para os meus ouvirem e aqueles também. A partir de agora, nós não damos mais assistência à contabilidade. Tá? Porque as contabilidades gostam de ligar lá no nosso sindicato, porque o sindicato patronal não dá atenção para eles. E aí eles ligam lá, ou às vezes eles ligam nos dois também, que é para saber qual é a opinião, qual que é a opinião vai ser benéfica. Se a do sindicato patronal não for boa, eu quero falar no sindicato dos empregados, e aí eles estão. Então já, a partir de hoje, já vou determinar para o departamento jurídico não atender as contabilidades, e aquelas que se tiverem alguma dúvida, alguma questão, continuam mandando via e-mail, para que a gente possa responder e identificar quem realmente está pedindo. Só você ter uma ideia, agora nós teve uma empresa da categoria de atacadista, lá de Santos, dia 26 foi feriado. Ela mandou uma mensagem por e-mail dizendo como faria para a empresa trabalhar no feriado. E eu falei para ela que ela não podia trabalhar porque não teve acordo coletivo. Sim. Tá? Com certeza ela trabalhou. Mas não é eu que vou fiscalizar. Sim. Tá? Se o trabalhador desse setor, que acompanha o sindicato, ninguém denunciou, acompanha o sindicato, eles cometeram infração, com certeza o valor a ser ressarcido para você é maior do que o valor pago naquele dia de feriado. Então é assim que funciona, eles só querem a meu favor, né? Então venha a nós. Então assim, tem um rito, vamos começar a pegar pesado as empresas que descumprem os acordos coletivos, ou ele cumpre ou ele vai ter despesa financeira. E infelizmente a justiça trabalhista vai ter uma demanda muito grande, porque nós não vamos mais passar a mão na cabeça. Eu estou cansado de ir em audiência e proprietário ficar chorando porque ele não tem condições e o contador ou a contabilidade que passou a informação errada. O problema é dele. Porque esse empresário vai fazer um cursinho no Sebrae. Primeiro, lei e direitos. Né? E o cursinho do Sebrae é bom, todo mundo quer ser empresário na hora da bonança. Na hora da seca, todo mundo corre. Pula fora. Infelizmente,
o pequeno empresário ele não tem a vantagem do grande empresário. Primeiro que a quantidade de emprego que ele oferece é inferior. Então, são os grandes que vão pressionar o governo por exoneração de folha de pagamento, porque ele tem 30, 40 mil trabalhadores empregados, ele fala que vai colocar 10% daquele na rua, o governo tem que pagar seguro-desemprego e o governo também não quer pagar seguro-desemprego. Recentemente tivemos aqui um incêndio que atingiu 2 empresas. Sim. Uma de variedades, também não vou falar o nome aqui, e a outra eu vou falar porque ela se aproveitou da situação e está encerrando as atividades, que é a sapataria Mundial. Infelizmente. Tá? Então, ela usou o incêndio como força maior, Certo. dispensou seus empregados, só pagou 20% do fundo da multa do fundo de garantia. Certo. E aí o trabalhador tem um trabalho muito grande para dar entrada no seguro-desemprego. Nossa. Porque força maior, até lá legal para o direito do trabalhador, mas o governo gosta de dificultar. Né? Porque a força é maior de quem? Né? Força maior é coisas que você não teve o controle, no caso é o incêndio. E tentamos fazer via parte, só que infelizmente tivemos que atender os trabalhadores e encaminhá-los para o Ministério do Trabalho. Sim. Muita gente perdeu o emprego, Washington, nessa situação? Olha, tem mais ou menos a noção de quantos? Eu acho que lá também, ó, apesar de ser uma loja até considerada grande, eu acho que devia ter uns 20, 25 funcionários, porque hoje ninguém quer ter um quadro grande de funcionário. Mas são trabalhadores que perderam o emprego. E aquela outra loja que teve também incêndio também, o ano retrasado, não abriu as portas então, ainda? Essa vai voltar? Não, essa vai voltar, inclusive ela transferiu os trabalhadores para as outras cidades. Ninguém foi mandado embora? Só quem pediu, teve gente que não quis e resolveu. Porque ela tem loja no Guarujá, tem loja em Praia Grande, se não me engano tem loja em Cubatão. Praia Grande também, na Praia Grande tem. Tem, ali na Costa Silva. E aí ela transferiu, aquele trabalhador que aceitou a transferência pode, que está dentro da mesma base territorial. Ficou um pouquinho ruim para quem foi para o Guarujá, né? Distância, Mas a empresa arca com todos os custos. Isso é importante. E aquele que não teve intenção pediu para a empresa dispensá-lo ou pediu as contas, aí cada um. Mas assim, o que eu quero dizer é que a gente está atento, né? O serviço do sindicato é exatamente isso, amparar o trabalhador, não importa se é associado ou não. Se é associado, é usar os benefícios. Que eu acho que aquele que não usufrui, não é associado, está cometendo um grande erro. Está perdendo. Um grande erro. Tá? Tira essa coisa da cabeça que R$65 de uma contribuição te prejudica, porque eu não gosto do sindicato, que faz o L. Esquece, tira isso da cabeça. Só você tem prejuízo. Tá? E o que o empresariado no geral quer é o sindicato na berlinda, pedindo pinico, né? Se vendendo para o sistema, para a gente fazer coisas contra vocês, trabalhador. A gente vai resistir. Só que antes disso, nós também somos uma instituição que temos trabalhadores, pai de família, que lá dependem do sistema do sindicato. Não é o recolhe porque quer recolher. O sindicato é 100 anos. Porque nós temos uma história e nós temos uma despesa. Tanto é que o sistema da Justiça, vindo do STF pelo tema 935, reconheceu o trabalho dos sindicatos, que sim faz o trabalho. Recentemente saiu uma notícia que mais de 4 mil sindicatos serão cancelados. Na verdade, eles já estão cancelados porque eles nunca existiram. Eles só existiu o registro lá só para morder no Ministério Público, no Ministério do Trabalho, e tinha aquela contribuição sindical compulsória. Bene, caía lá um faz-me rir, o cara que não tem nada. Olha, eu vou dizer uma coisa pra ti. 200 mil na tua conta é bom? Para a estrutura do sindicato não é nada. Você entendeu? Entendi. Mas o cara no particular, no bolso do cara. O cara até tinha lá uma diretoria fictícia, ele era o presidente e ele dominava tudo. Caía 300 mil todo ano na conta dele, ele dominava. Então, 300 mil, tô falando por baixo, né? Pouco, né? Depende da categoria. Tá? E aí, quando realmente, na hora da negociação, patrão e empregador e empregados, você vê que esse tipo de sindicato nunca fizeram uma convenção coletiva. Então, quem é? Nem ata deve ter, né? Não tem. Quem é o governo. Quem é o governo que deu a carta sindical para o sindicato fantasma, né? Então, é assim que funcionava no passado. Então, assim, eu sempre digo que todas essas mudanças que vieram foi para melhor. Então a gente sabe quem é quem tem força, quem não tem, quem trabalha, quem não trabalha.
Certo? Nós temos a nossa sede aqui em São Vicente, temos sede em Praia Grande, temos sede em Cubatão, Vicente Carvalho e a sede de Santos. Gostaríamos muito de poder melhorar, ter uma sede em Bertioga, uma sede em Manguaguá, apesar de ser perto de Praia Grande, mas para atender, está bem mais próximo, e uma sede em Itanhaém para atender esse trabalhador. Não para abrir uma porta para o cara entregar a cartinha, mas sim para receber as demandas, para chegar para o empregador, conversar, porque eu acho que uma conversa é melhor do que uma ação judicial. Porque às vezes você vai lá, entra com uma ação judicial e realmente você pega o cara quebrado, entendeu? E aí é pior. Então, se o cara já pensava em fechar, ele vai fechar mesmo. Então, na verdade, uma conversa da vida, entender que não existe sindicato sem trabalhador, não existe trabalhador sem empresa e todo mundo está dentro daquele núcleo. Por isso tem que ser um consenso de todo mundo. Esse é o Fala Comerciários, agora 11 horas mais 50 minutos. Manda, Dilson, fala. Inclusive, uma das nossas primeiras conversas aqui durante o programa lá atrás, ano passado, como a gente falou muito sobre sindicato, a ideia do sindicato sempre foi a conversa, o diálogo, entre ambas as partes, tanto com o empregador como com o empregado. E isso foi se perdendo com o passar do tempo, a partir do momento em que pessoas começaram a trabalhar contra os sindicatos, né? Trazendo informações erradas. Eu estou te falando isso porque eu trabalho desde 1980 e acompanhei toda essa evolução dos sindicatos por onde eu passei. Tu acha que essa falta de diálogo entre o patrão, entre o empregado, tendo o sindicato como intermediário, é o que atrapalha do cara, de repente, virar associado? Primeiro que assim, o trabalhador ele é oprimido automaticamente. Tá? Primeiro que ele fala, se falar que sindicato, acho que assim, te manda embora. A empresa, o empregador que não gosta de sindicato faz coisa errada. Tá? Outra coisa, o sindicato não vai dentro da empresa dele para fazer levantamento porque a gente não tem essa autoridade. Nós não somos fiscalizadores, nós encaminhamos para os órgãos fiscalizadores. Se eu for pegar e falar para você hoje, por exemplo, se eu fizer uma ação para pegar as empresas que não cumprem banco de horas, sim, eu vou pegar 99,9%. Se eu fizer uma ação para identificar os empregadores que não cumprem a legislação de higiene, mais 99,9%. Se eu pegar e ir nas empresas e ver a questão de luminosidade, ventilação, condições de local de trabalho, eu vou ter mais 90,9%. Então assim, não é oriundo do sindicato. Sim. Agora, o trabalhador ele deve comunicar. Eles querem muito assim, eles falam muito assim, olha, eu não tenho cesta básica, eu não tenho vale alimentação. Sim. Seria legal a obrigatoriedade para todos. Mas será que a empresa tem condições de manter? Tem isso, né? Se hoje trabalha eu, o Adilson e o Caleb, se amanhã se tornar obrigatório um benefício desse de qualquer tipo, no mínimo 2 rodam. É verdade. Para bancar o benefício. É verdade. Porque o custo do trabalhador é caro. O sistema tributário brasileiro, dizem reforma, não vai reformar nada. Vai juntar as nomenclaturas e a despesa continua alta. Sabe por quê? Porque o governo administra um rombo muito grande. Você viu lá que nesse primeiro ano já deu um déficit, não é primário, é um déficit de ano mesmo, de mais de 200 bilhões. 200 bilhões. Mas se você for falar assim, é muito dinheiro para um ser comum. Mas para quem arrecada trilhões, não é uma despesa. Sim. Você viu esses dias, estava discutindo da onde o governo ia tirar 6 bilhões de um veto do presidente. Sim. Fácil. O governo tem de onde tirar. Tem que tirar. Aí falou assim, eu não vou pagar as emendas do parlamentar. Aí não pode. Não pode. Entendeu? Aí não pode mexer. Aí não pode mexer. Parlamentar, então a mesma coisa. Então quando o trabalhador fala pra gente, olha, por que eu não recebo vale alimentação? Porque a lei não obriga. Sim. Então o seu patrão não vai dar, porque aqui no Brasil é assim, eu sou obrigado? Não, então não sou obrigado, não sou. Você acha que, eu sempre faço um exemplo, todo mundo fala da contribuição sindical. Você acha, Deus? Se não fosse obrigado, o advogado pagaria hoje mais de R$1.000 para ouvir? Não. Nem a pau, Não Julião. pagaria. Nem a pau.
Porque nada que é obrigado. Se eu não fosse obrigado a pagar imposto de renda, eu pagaria? Se eu não fosse obrigado a pagar IPTU, eu pagaria? Não. Então são condições que ficam fora do nosso alcance. Nossa proposta sempre tem lá uma condição mínima. Né? O Programa de Alimentação do Trabalhador, que é o PAT, dá como condição mínima um VA, que é um Vale de Alimentação, que é para você comprar alimentação, no mínimo de R$120. A empresa vai lá e tira 20%. Tirou 24%, já era. Já foi. Deu menos de 100. Aí o cara fala, eu ganho muito pouco. Eu falei, mas eu não posso exigir que a empresa te dê R$500. Eu gostaria muito. Teve uma categoria o ano passado que ela chegou e falou assim, olha, infelizmente a gente não vai conseguir dar ganho real no índice negociado. A gente consegue dar na inflação, mas tipo assim, eu te dou X no Vale Alimentação, porque falei, tu não me está dando, nós não estamos negociando, a empresa já está com essa proposta. Porque o Vale Alimentação, ela entra como despesa, ela dilui lá no seu imposto, na sua despesa. Mas era muito, por exemplo, só o valor do VA dos caras ia dar R$1.200. Tu vai falar, não, Edilson? Não tem como. Não tem como. Não tem como. Então eu falei, a contrapartida, você não ganhou no salário, mas você ganhou na alimentação, porque a alimentação vai sair do seu bolso. Então, já que você tem um valor 2 vezes maior, então é isso que a gente faz. E aí a gente dá garantia jurídica, legalizando que a empresa dá um X valor de vale alimentação. E no meio desse contexto todo, a gente vê uma queda de braço do governo referente à folha de pagamento das empresas. Isso aí que não dá para entender. Sabe por que a conta não fecha? Porque a gente fala muito que o pessoal, vamos dizer, vê primeiro o seu lado, né? Lado partidário, lado individual, normalmente. E a massa, que é a massa trabalhadora, que espera muito de um governo, ou que espera muito das pessoas, para que as coisas possam ser naturalmente resolvidas, fica com sacada de braço lá, para tudo, para o Brasil, cara. Porque a nossa esperança, quando a gente tem um governo independente qual é o dele, que ele facilite a vida, dos seus, que somos nós. Eu não quero saber qual é o partido que está lá. Do trabalhador e tal, mas não, quando você chegar lá, você vai começar a atender clãs, né? Clãs do agronegócio, clã do sei da onde. Não pode porque, sabe, o Adilson tem e o Caleb não tem. Então vira um show de ego que cada hora você vai fazendo um puxadinho pro lado. E o principal, que é o povo, se lasque. Top, né? Quer dizer, o professor, top. O Caleb que veio em Brasília aí recentemente falou, Adilson, vamos lá. Eu falei, pai, eu não passo nem na porta. Não vou nem na porta. Não, já começa com o seguinte, né? É 4 pau a passagem, né? E esse ano tem de novo. Só estou esperando o Congresso voltar do recesso, né? Porque o Brasil começa a funcionar depois do Carnaval. Ainda bem que o Carnaval é no começo do mês, em fevereiro. Depois o Brasil começa a andar e aí as coisas começam a funcionar. Brasília começa a voltar, os parlamentares começam a trabalhar, vamos dizer, né? Começam a trabalhar. As suas canetadas. E aí a gente vai começar a voltar a Brasília, porque esse ano vai ter coisa interessante para nós. E logo eu vou falar isso aqui, porque agora eu falo comercial. Só para você ter uma ideia, recentemente saiu uma reportagem que assim, o Legislativo Estadual lá em São Paulo, aí passou a ser a despesa com promoção pessoal de cada deputado. Tem uma deputada lá que é cantora bagadeira, gastou 100 mil para se autopromover. Tem os deputados locais aqui, o que gastou menos, gastou 80 mil. Então assim, você tem dinheiro público para se autopromover? E outra, e quem fiscaliza isso? Não fiscaliza, cara. Então, esse é o grande problema. Infelizmente, aí você, Brasil. Sabe o que é o grande problema? A lei eleitoral, ela tinha que ter uma lei punitiva, não é? Porque o cara mente adoidado na hora que é candidato, né? O cara mente adoidado, e aí quando ele está lá no cargo, ele fala, não, é difícil. Não Mas gosto, meu amigo. Todo mundo tem solução. Você lembra o nosso querido, hoje o atual prefeito? Ele criticava tudo. Recentemente colocaram nas redes sociais aí um vídeo que ele falava das enchentes. São 4 anos, não mudou, porque só tem um jeito. Ele morrer e falar com Deus direto. Porque com a natureza não se muda. Não é à toa que Veneza se adaptou ao alagamento. Né? Então, não fica falando
uma coisa que não é aquilo que eu já falei. Tudo que você não consegue explicar é Deus. Então não adianta querer falar que vai revogar a lei de Deus e vai resolver a situação. A gente sabe que nós moramos numa cidade, um município carente, pobre de recursos, fraco cultural, fraco de renda per capita, não tem emprego, não sabemos explorar o turismo, é só cabide. Tá falando sobre isso. Você vai lá, você vai lá, quem está na secretaria é o Chiquinho. O Chiquinho sabe não, o Chiquinho não sabe de. Desculpa, Chiquinho, o nome Chiquinho. É só um exemplo, Fictício. tá? Fictício. Mas assim, é só cabide. Aí, não, que eu vou ser candidato a prefeita, tu vai ver, abre mão, tá com 3, 4 secretarias, tá ali no grupinho. Mas eu digo também que a culpa é do povo. Por quê? Esse ano tem eleição. Né? Quem deveria fiscalizar o executivo, que é o legislativo, foi tudo comprado. Não tem oposição, todo mundo concorda com tudo, com essa barbárie que a cidade vive, e esse ano tem eleição, e aí o camarada que poderia, que no dia da enchente, que pode dar qualquer chuvinha aqui, a cidade para, e não é só São Vicente, é Santos, é Praia Grande, é Cubatão, as cidades da região param, você não vai para lugar nenhum, porque a água não deixa você passar. Mas aí chega ano de eleição, o camarada consegue se reeleger, te dá lá R$50, uma cesta básica, você se vende, né? E aí depois não adianta ficar choramingando, porque você está embaixo d'água, você perdeu geladeira, você perdeu fogão. Cara, mas não te cortando, mas sabe por que nós não cobramos? Porque o voto é secreto. Dizem, né? Como que vai provar que você votou em mim? Então né? como que você vai me cobrar? Então esse negócio de voto secreto tem que acabar, tem que identificar que é para você poder ter poder de cobrança. Além de acabar entendeu? o voto secreto, teria que acabar o voto obrigatório. Se o cara vem, não, aí ninguém vota. Pois Vou ter que então. mandar meu cachorro votar, porque ninguém vota. Na verdade, assim, o voto obrigatório seria legal que você tomaria lado. Assim é o sistema político americano. Os caras têm lado. Lado trabalhista, lado conservador, lado democrático. Só que assim, o cara fala assim, não, o voto é secreto porque, meu amigão, se você vai vender, o problema é teu. Depois você vai ter as consequências. Não adianta chorar, direto ou indiretamente. Então assim, às vezes a gente fala assim, até fugimos do tema aqui, mas é legal que tudo é político. Legal, Quando você já foi candidato, sim. Quando você foi candidato, tinha candidato a prefeito? O que falavam? Nós temos que eleger o maior número de vereadores do nosso grupo para dar força para o prefeito. Acabou. Então, para de ficar criticando. O cara tá lá, o vereador. Ele é o quê? O cara que dá gás? É o cara que dá... Se ele der 3 mil, 6 mil, 4 mil gás todo mês para os caras, ele vai ser reeleito. O cara que é da farmácia, dá remédio de graça lá, tal, ele vai ser eleito. Então, é assim que é a eleição. O cara compra um carrinho de mão, 2 pás, uma enxada, carpe o canteiro e fala que está fazendo papel de vereador. Isso não é papel de vereador, isso é papel de enganador. E o pior é aquele que o reelege, entendeu? E é o que eu falei para você, o sindicato é uma escola de demanda coletiva. E assim é o legislativo. É isso aí. 11, meio-dia, mais 3 minutos, presidente. Suas considerações finais. Terça-feira que vem estaremos de volta a partir das 11 da manhã com o Fala Comerciário. Presidente, por favor, suas considerações finais, meio-dia 3. Bom, agradecer mais uma vez um retorno à nova casa aqui, né? Por sinal muito aconchegante. As coisas vão melhorando ao longo do tempo, né? Um pouquinho, mas é assim mesmo. E assim, se o negócio for muito chique, não tem valor. O valor a gente vai construindo ao longo. O que é valor? A sua pessoa, a pessoa do Adilson, o comprometimento, a vontade de fazer algo. E a gente sabe que dinheiro não dá. Então assim, são coisas que eu aprendi o seguinte, ou você faz o que gosta, ou gosta do que faz. São coisas que o dinheiro não... Então eu acredito que vocês gostam do que faz. Porque fazer o que gosta, dá porcaria. Se todo mundo for fazer o que gosta, vou falar que dá M, né? Dá. Então, a gente tem que gostar do que faz. Eu trabalhei muito tempo de vendedor e eu sempre falava, eu não gosto de ser vendedor, eu gosto de estar vendedor. Então, quando eu estava vendedor, eu estava atendendo uma cliente, a gente conversava várias coisas além da venda. Então, estar vendedor é muito bom. E ser vendedor é muito chato, porque você é cobrado todo dia, primeiro por você mesmo, que você tem que bater suas metas para você ter salário. Então, agradecer aqui a todos os trabalhadores que acompanharam e vão acompanhar e vão assistir a nossa live, né, que é uma live aqui, né, o nosso Fala Comerciário.
E dizer para vocês, a frase do nosso candidato a presidente que faleceu, nós também não vamos nos abandonar. Porque se nós abandonarmos, os lobos atacam. E aí eles comem não só a carne e rói o osso. Então, um abraço para todos vocês que acreditam no nosso trabalho, os nossos mais de 5.000 associados ativos, os nossos aposentados e aqueles, por algum motivo, ficaram inadimplentes, mas que retornam. Estamos esperando vocês de braços abertos. E estamos de olho. Confie no sindicato. Um abraço. Terça-feira tem mais, agora você fica com a Adilson Santos retornando o seu programa normal. Terça-feira que vem, 11 da manhã, Fala Comerciários, aqui na minha, na sua, na nossa Rádio Esplanada de São Vicente do Mundo. Toca o barco aí, Adilson! Eu tenho um microfonezinho lá. Quando a gente é candidato a vereador, a gente é cheio de querer fazer live, a gente compra uma pá de porcaria aí dentro.